Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar do Atlético Bilbao vencendo o Barcelona por 4-2 e avançando às semifinais da Copa do Rei. Resultado que, obviamente, aumenta mais a frustração da torcida do Barcelona com o Xavi. Não está sendo uma boa temporada, longe de disputar o título do Campeonato Espanhol com o Girona e o Real Madrid. O nível de futebol é bem aquém, até para um clube que recebeu reforços, não foram poucos reforços, né? Eles trazem ali o João Cancelo, eles trazem o João Félix, muitos deles não utilizados da maneira mais apropriada, né? Alguns reforços ali, não vou nem considerar reforços. O Oriol Romeu, para mim, é bem descartável, né? Mas trazem, por exemplo, o Vitor Roque, que é uma opção interessante, e ele não jogou hoje, né? Ele poderia, mas por decisão do Xavi, não jogou, né? Não entrou em campo e olha que o Lewandowski saiu, né? É uma oportunidade de ter um 9 diferente, o Xavi não testou essa opção. E assim, é uma atuação assim muito boa do Bilbao e que merecia a vitória, né? Tipo, o Valverde, desde que ele foi enfrentar o Xavi, assim, desde que ele volta a treinar no futebol, agora no comando do Atlético Bilbao, ele só tinha perdido, né? O primeiro jogo, inclusive, até uma goleada do Barcelona. Depois os jogos são mais equilibrados, mas o Barcelona acaba vencendo, né? E esse momento era muito propício para o Bilbao vencer, porque o Bilbao vive uma grande fase, apesar de vir de derrota na La Liga contra o Valência. Antes disso, estavam 14 jogos seguidos sem perder, 11 vitórias e 3 empates, era uma grande sequência. Nesse período a mostrar, inclusive, acho que a equipe que mais pontuou na La Liga, mais que o Girona e o Real Madrid, pra você ter ideia. E assim, chegou ali nesse jogo ainda com a confiança mais alta, e o Barcelona é isso, né? É um deserto tático, acho que há de se dizer isso. Defensivamente, olha, eu falei várias vezes na temporada passada que era difícil de compreender como que o Barcelona só tinha sofrido 20 gols na La Liga inteira. Eu acho que isso muito se deve aos jogadores que brilharam por lá, até porque em competições continentais, a defesa do Barcelona estava a peneira que está agora. No ator eles caem na fase de grupos e no ator eles tomam 4 gols do Manchester United do Erik ten Hag nas pré-oitavas da Europa League. Então assim, a gente vê um Barcelona que já sofria com o sistema defensivo, mas na La Liga se salvou pela qualidade dos jogadores, que não é pouca coisa, né? O Koundé, por mais que ele esteja jogando mal nessa temporada, não é um mau jogador, é um excelente jogador e foi fundamental para o título da La Liga temporada passada. O mesmo se diz do Ronald Araújo, o Alejandro Balde assumindo a responsabilidade, inclusive hoje sai machucado, é uma lesão grave, porque não há ninguém para substituí-lo, novamente vai ter que jogar Cancelo para a lateral esquerda, aí é o Koundé jogando de lateral de novo, que não é algo produtivo. Então assim, a verdade é que o Barcelona tá com um técnico que é muito apegado aos preceitos dele, não tem muita assim, dinâmica na questão de alterar conforme a partida pede, e o Valverde ele é o contrário, né? Tipo, o Valverde não é um cara que tá pegado sempre à ideia de dominar o jogo e tudo isso, ele vai se adaptar àquilo que é mais efetivo para a partida. Tem horas que funciona e tem horas que não funciona, mas o motivo do Bilbao hoje estar brigando pelo top 4 é porque o técnico sabe maximizar pontos, e a gente vê um Atlético Bilbao jogando muito mais próximo do seu melhor potencial do que o Barcelona. E o jogo de hoje é uma aula tática do Valverde, tanto nas substituições como na construção do resultado. O segundo tempo do Barcelona se limita às chances que o Yamal teve, mas o Atlético Bilbao teve muito mais finalização, muito mais volume de jogo, levou mais perigo. Inclusive, eles passaram de 4.0 expected goals e o Barcelona não passou de 1. Isso é uma coisa que tem que ser dito. O Barcelona criou, em termos de volume para marcar gols, 4 vezes menos do que o Atlético Bilbao. Isso é grave. Porque a gente está falando, por exemplo, de um time que só pode contratar jogadores e ter jogadores ligados ao País Basco. É uma grande limitação. No final, vira aquela questão da tradição e tudo isso, mas a gente sabe que no contexto do futebol globalizado de hoje, né, é um limitador. Mas a verdade é que com os jogadores que ele tem, são bons, né? Iñaki Williams, Nico Williams, foi um baile. E eu acho que muito, né, passaria desse jogo para o Barcelona ter sucesso era tentar neutralizar os irmãos Williams, né? Porque eles são pontas muito acima da média, muito velozes, e a estratégia genial do cidadão é colocar o Sérgio Roberto para tentar marcar o Iñaki Williams, né? E assim, o Koundé teve que marcar o Nico Williams, não vai dar certo, né? Alguém acreditou que isso ia dar certo, né? Em termos de velocidade técnica, cara, esses caras sobraram hoje, e a batalha do meio-campo foi completamente perdida. Impressionante como o Barcelona foi mal no meio-campo. Não é porque falta jogador, é Pedri, Frank de Jong, Gundogan,
pelo amor de Deus, esse meio campo é muita coisa, mas nunca que é ruim. É um meio campo melhor, por exemplo, do que o do Atlético Bilbao. Mas se há um motivo para o Sancet ser o melhor meio campo em campo, é por causa do Valverde, porque ele treina bem a equipe, ele sabe explorar os pontos fortes da equipe, ele sabe observar problemas da equipe adversária. Não é à toa que depois do segundo tempo é um massacre do Bilbao em termos de volume de jogo, de criação, de controle da partida. Tanto é que quando o Barcelona às vezes pegava a bola, não conseguia criar. Dependia apenas do brilho individual de uma falha da defesa. A chance do Yamal é uma falha da defesa, não foi o Barcelona que criou a jogada. Então, assim, a questão, o Barcelona, depois do segundo tempo, foi nulo, não conseguiu criar absolutamente nada, e no final ainda acaba levando aquele golaço do Nico Williams para fechar o caixão, né? Depois tem aquele gol do Iñaki, né? Acaba, bate na trave, e depois ele pega o rebote e faz o terceiro gol, e o golaço do Nico Williams, que aquele ali é gol de, cara, aquele pemoldurar, né? Que tapa que ele dá, né? Aquele chute com efeito. O Iñaki Peña nem pulou na bola, e vale lembrar que o Iñaki Peña ainda salvou um gol na prorrogação, que o Iñaki Williams teve ali o chute cara a cara, ele defendeu com o rosto, né? Tipo assim, o jeito que a bola atravessa a defesa do Barcelona é uma coisa inacreditável, né? E esse sistema defensivo do Barcelona tá um desastre. O Xavi em mata-mata é um desastre, gente. Não tem um mata-mata que a gente vê esse cara fazendo um bom trabalho. Mesmo a Copa do Rei da temporada passada, semifinal, cara, os trancos e barrancos. O Barcelona tem dificuldade com cada time, sinceramente. É impressionante como, assim, o jogo coloca muita pressão, ele não sabe administrar as coisas, né? Não faz ajuste, né? Tudo muito pouco a leitura de jogo dele. E, assim, isso reforça uma coisa que eu digo. O Ernesto Valverde é muito mais técnico. Eu acho que com esse elenco do Barcelona ele estaria lutando pelo título. Porque, assim, muita gente fala, ele tinha um Messi lá no Barcelona dele. Ok, mas você já olhou o time como um todo? O time do Barcelona não era aquela coisa toda, né? Tipo, eles falaram que ir à semifinal da Champions, depois de levar aquela virada do Liverpool, fosse nada mais que obrigação. Desde aquela campanha, o Barcelona não faz mais do que oitavas de final, isso passa vergonha na Champions. Então, assim, essa pode ser a primeira oportunidade que eles vão às quartas de final, depois daquela temporada com o Valverde, né? E, assim, eles demitiram, na verdade, isso foi até naquele 8-2, né? Mas aí, a fase de grupos invicta com quem? Com o Ernesto Valverde, né? Mas eles não vão às semifinais desde o Ernesto Valverde, e a verdade é que esse time do Barcelona não inspira confiança. E o Laporta, eu não sei se ele realmente acredita no Xavi ou ele não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, porque, sinceramente, fica essa dúvida. Será que ele não tem dinheiro para pagar a multa rescisória ou para pagar o salário de outro técnico? Porque o Xavi é barato, né? Não é um técnico caro, é assim, a nível de um preço que tem lá, Hansi Flick, esses caras que já ganharam Champions, já tem alguns títulos aí no currículo. Obviamente, se você fosse contratar um Antônio Conte da vida, não é o que o Barcelona vai fazer, né? O Barcelona tem essa questão do cruyffismo, eles não vão trazer a antítese do cruyffismo, por mais que ele seja melhor do que o Xavi, que é o caso do Antônio Conte, né? Mas a questão é, a verdade é que esses caras são caros, e parece que o Barcelona só tá mantendo o Xavi porque ele é barato, porque ele é ídolo, né? Porque, assim, o Valverde, que hoje avança semifinais, foi demitido do Barcelona após um 3-2 que eles perderam para o Atlético de Madrid. O Barcelona nem jogou mal, foi um jogo até com várias polêmicas de arbitragem. E, assim, o Valverde, ele não levou 4-1 do Real Madrid como o Barcelona levou. E, assim, o jogo de hoje, 30 finalizações a 7. Vocês acham que algum torcedor do Barcelona vai olhar para hoje e falar que orgulho do meu time, foi azar? Não tem como falar isso. O time foi dominado hoje e é uma daquelas eliminações que vai fazer cada vez mais torcedores pedirem a troca de técnico, porque, assim, o antigo treinador, aquele que foi demitido, a gente sabe que não tem a simpatia de todos os torcedores. Muita gente do Barcelona odeia o Ernesto Valverde, né? Mas esse cara, mesmo aqueles que odeiam, foi hoje lá e colocou o Xavi no bolso. Então, assim, se o antigo treinador que as pessoas odiavam coloca o atual no bolso, isso obviamente frustra muito a torcida. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas sem dúvida o Barcelona vive um péssimo momento e o Bilbao vive um dia de glória e pode ser que ganhe a Copa do Rei. Vamos ver. Eles conseguem eliminar o Barcelona, o Real Madrid já está fora. Vamos ver o que vai acontecer para a equipe de Ernesto Valverde, que está num grande momento e hoje jogou um grande futebol para avançar às semifinais. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.